Você conhece o Código de Ética Pericial? Não, nem sabe do que eu tô falando? Então calma que a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. No vídeo de hoje eu trouxe o Código de Ética do livro do Del Picker. Para quem não sabe, não tem o livro, não leu, temos aqui um código de ética. Os autores aqui do livro deixaram pra gente 10 mandamentos, vamos dizer assim, que o perito precisa seguir para ter uma boa ética. E eu pensei, por que não comentar um pouco sobre esse código, trazer um vídeo de curiosidade, a gente também pode conversar aqui algumas coisas, um negócio mais descontraído. Então é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Antes que alguém me pergunte, é esse livro aqui do Del Picker, Tratado de Documentoscopia. Já tem um vídeo aqui no canal só sobre livros, então vou deixar aqui nos cards, esse livro tá lá com o nome, tudo certinho, então você corre lá depois de assistir esse vídeo, para você também saber mais sobre livros da grafoscopia. Então o que diz aqui no livro? Vamos entender qual é esse código de ética que os autores deixaram pra gente. Então primeiro de tudo eles colocam o seguinte: o perito documental ou de quaisquer outras especialidades não deve esquecer que, e aí nós temos uma lista de 10 itens que formam esse código de ética pericial. Então, a primeira coisa, o perito não deve esquecer que, número 1, não é juiz, perito não é juiz. Por conseguinte, não lhe é facultado oferecer conclusão sem fundamentá-la tecnicamente. Ou seja, é obrigação, é dever do perito embasar tecnicamente, de forma científica, a sua conclusão. A gente não pode apresentar uma conclusão que a gente acha, né, sem base ali, sem fazer o raciocínio que eu tenho falado para vocês, sem fazer a aplicação da metodologia correta. Toda a nossa conclusão sempre deve ser baseada, fundamentada tecnicamente. Nós temos que explicar tecnicamente como a gente chegou naquela conclusão. Muitas vezes o pessoal pergunta para mim o que deve ou não deve colocar no laudo, ou então me pergunta sobre modelos prontos. Essa parte, principalmente, que é a parte dos exames, que é a parte que você tem que apresentar como você chegou na sua conclusão, não existe um modelo. Você tem que tirar da sua cabeça qual foi o trabalho que você fez, como você chegou naquela conclusão. Se você chegou naquela conclusão, você passou por um caminho, você tem evidências que suportam aquela conclusão. Se pergunta o seguinte: por que essa assinatura aqui é autêntica? Por que essa assinatura aqui não é autêntica? Por causa disso, certo? É assim que você faz. Você trabalha, perito trabalha com hipóteses. Você eliminou algumas hipóteses e você chegou em uma outra hipótese que é a sua conclusão, seja de autenticidade, seja de falsidade. E essa conclusão tem que ter um embasamento técnico. Você não pode só achar: eu acho que é falsa por causa disso, eu acho. Então realmente você tem que trabalhar com evidências, trabalhar com uma fundamentação técnica mesmo. E é isso que nós temos aqui no nosso primeiro item do Código de Ética: não apresente conclusão sem fundamentação técnica. O segundo item: perito não é testemunha. Assim, não pode basear seu pronunciamento naquilo que ouviu ou que lhe foi confessado, que te contaram. Então, nada de ficar ouvindo historinha da parte A, da parte B, durante a coleta, durante a diligência, e depois usar isso durante a sua análise técnica. A sua conclusão tem que ser puramente técnica, puramente. Ela não pode ter nada a ver com o que uma parte te falou ou falou nos autos, ali na petição inicial. Cada um vai dar seus motivos, cada um vai contar a sua história. Você não pode embasar a sua conclusão nisso. Para você não se deixar contaminar de nenhum jeito, você não ter nenhuma influência, o bom é você nem deixar isso acontecer. Então, por exemplo, lá na coleta, não deixa a parte ficar falando muito sobre o processo, sobre a situação. Você tem que focar em pontos técnicos. Você precisa de contexto, sim, você precisa fazer uma análise global, sim, mas isso é diferente de você ter informações que vão além da parte técnica. Isso pode ser um desafio, principalmente para quem está começando, porque às vezes nós pegamos pessoas mais idosas e às vezes você vai na coleta, é uma senhorinha, um senhorzinho, e ele vai ficar falando para você que ele não assinou, ou que, enfim, você não pode basear a sua conclusão nisso. Isso não pode ser um fator determinante na sua conclusão. Eu tô na dúvida aqui, acho que tem mais divergências, e bem que o senhorzinho falou que ele não assinou mesmo. Não, você não pode fazer isso. Então, é uma coisa que você tem que tomar cuidado conscientemente e evitar.
Item número 3. O perito apura fatos físicos com imparcialidade e acuidade, demonstrando-os ou comprovando-os devidamente o melhor possível. Ou seja, você precisa investigar e relatar o que você observou de uma maneira objetiva e imparcial. Como perito, como especialista, o nosso dever é recolher informações, analisar essas informações, examinar essas evidências, esses vestígios, no nosso caso da escrita, daquele documento também, e analisando e interpretando essas evidências, você vai chegar em um fato, uma conclusão. E essa conclusão, esses fatos, essa hipótese que você encontrou, que você vai ter que comprovar, você vai ter que demonstrar da forma mais clara e mais completa possível. Então, nada de ficar economizando no laudo. Tem gente que faz laudo, bota uma imagem, coloca todas as marcações possíveis na mesma imagem, 3 parágrafos de explicação. Deu. Não faça isso. No seu laudo, você tem que ser objetivo, então não ficar colocando informações desnecessárias, tanto em informações mesmo a mais que não precisa estar ali, quanto em questão de redação, você deixar palavras que não precisam estar naquela frase, como eu mostrei, por exemplo, no vídeo passado, que eu fiz a análise de um laudo pericial, e eu demonstrei como melhorar a redação, como melhorar a sua objetividade, como deixar a sua redação mais compreensível, além de outras coisas para melhorar o seu laudo. Quando você estiver escrevendo seu laudo, você tem que focar em seu objetivo, mas você tem que ser o mais claro e compreensível possível, porque a gente não pode esquecer que não vai ser outro perito que vai ler aquele laudo, vão ser provavelmente a maioria das pessoas que vão ler, claro que um assistente técnico pode ler, mas vão ser advogados, vão ser os juízes, as partes, que não são pessoas que entendem de grafoscopia. Então você tem que demonstrar o que você encontrou da melhor forma possível, da forma mais completa e compreensível possível. E nesse caso aqui, o mandamento ainda fala em apurar com imparcialidade, com cuidado. Então, quando você estiver fazendo a sua investigação, ou seja, quando você estiver indo atrás dos padrões, quando você estiver coletando informações e quando você estiver fazendo a análise técnica em si, o seu objetivo sempre vai ser fazer o seu trabalho de uma forma que no final você consiga apresentar a tua conclusão, baseado em coisas tangíveis, verificáveis, ou seja, algo que você consegue comprovar, que outras pessoas também conseguem fazer e chegar naquela mesma conclusão, e fazer isso de uma forma didática e compreensível no seu laudo. E tudo isso sendo imparcial e também com extremo cuidado. Extremo cuidado. Nada de fazer a análise rápida, querer terminar de uma vez, não analisar direito, não observar todos os mínimos detalhes. Você precisa fazer com calma, precisa fazer na minúcia mesmo. Item 4, vamos para o item 4. O perito analisa e coordena esses fatos à luz da sua experiência técnica e de seus conhecimentos científicos. Aqui temos o nosso famoso, maravilhoso raciocínio pericial. Você vai precisar pegar todas as informações, todas as evidências que você obteve para fazer aquela perícia e você precisa coordenar essas evidências, essas informações. Ou seja, você precisa raciocinar, você precisa trabalhar com essas informações, organizar, dar pesos para cada uma dessas informações e organizar de uma forma que você consiga ver o todo e comprovar uma hipótese nesse caso. E como que você vai fazer isso? Com raciocínio pericial, claro, mas você só vai ter raciocínio pericial através de conhecimento técnico e conhecimento científico. Não basta saber as características da escrita aleatoriamente, por exemplo. Lembra que grafoscopia é uma ciência. O trabalho que a gente faz é um trabalho técnico científico. Nós precisamos seguir uma metodologia científica. Tem toda essa parte da ciência por trás. Então, toda a parte do seu raciocínio, toda a parte da sua análise do documento, as assinaturas, como você vai trabalhar a análise global daquele caso, os outros fatores e particularidades daquele caso, tudo isso você tem que fazer tendo como base principal os seus conhecimentos científicos. Então você não pode usar qualquer coisa, você não pode fazer como você achar melhor, ou o jeito que dá. Eu acho que esse fundamento é importante, esse princípio aqui do código de ética é importante pra gente entender isso. Quando a gente fala de ciência e de metodologia, a gente não pode fazer o que a gente quiser. A metodologia tá ali pra ser seguida e ela tá ali pra evitar o máximo possível erros na conclusão final. Então cada passo tem uma importância e a ordem também. Então eu não posso fazer com pressa ou não querer aplicar porque eu tenho uma dificuldade, principalmente quem tá no começo, às vezes quer fazer de qualquer jeito, já quer comparar tudo de uma vez só, ao invés de seguir o passo a passo, ao invés de tomar
cuidado, de pensar em todas as hipóteses, de explicar. Isso não pode acontecer, gente. Tá aqui no código de ética, gente. No código de ética, ainda que não oficial. Então, sempre embase todas as suas ações como perito no conhecimento científico. Nada de só pegar coisas aleatórias que alguém falou, que outro falou. Vamos seguir o que a gente sabe que funciona, o que é comprovadamente científico e aplicar nas nossas perícias. Item número 5, já estamos na metade. O perito redige os seus laudos com método, precisão e clareza, sem esquecer que serão apreciadas por pessoas de nível universitário, mas raramente por especialistas. Esse aqui não precisa nem comentar muito, né? Ele tá super claro, o que a gente já falou antes. Você tem que ter um laudo compreensível, você tem que lembrar quando você estiver escrevendo que não vai ser outro perito que vai ler. Então, nada de ficar enchendo de palavras extremamente técnicas de forma desnecessária. Tem palavras que você não precisa usar, você pode simplificar ali a tua explicação de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. E caso você utilize um termo técnico, explica o que é aquele termo técnico, explica do que você está falando. O mínimo, pelo menos, é você colocar uma explicação e ilustração por imagens de forma que a pessoa consiga, olhando a imagem, lendo o seu texto, entender o que você está falando. Ela consiga ver aquilo que você quer demonstrar na assinatura. Comece a aplicar isso nos seus próximos laudos, você vai ver que vai ser muito mais fácil de escrever e o seu laudo vai ficar muito melhor. A sua comunicação vai ficar muito melhor. Item número 6. O perito não se deixa influenciar por injunções políticas, familiares ou de amizade. Essa aqui não tem nem o que falar, né? É a ética pura e a imparcialidade pura. Se você vai pegar um caso que você acha que você não vai conseguir, e não só por força de vontade sua. Às vezes você tá numa situação ali que você conhece muito a pessoa, por exemplo, e você não vai ter como fugir. O ser humano é influenciável, quer você queira, quer não. Então, se você conhece muito a pessoa, ou algo nesse sentido, você não pode trabalhar como perito. Você pode trabalhar como assistente? Pode, mas trabalhando como assistente, tenha em mente a parte técnica. É ela, voltando lá nos primeiros princípios aqui do código, é ela que deve embasar a tua conclusão, e não outros motivos externos. O trabalho do perito sempre deve ser técnico. É isso. 7º item. O perito não se omite ou silencia sobre fatos pertinentes que aparentemente possam enfraquecer a força da conclusão pericial, explicando-os ou justificando-os sempre que possível, mesmo que não tenham sido questionados ou objeto de quesitos. Ou seja, nada de colocar no laudo só as informações que são convenientes para você e nem de fazer isso na sua análise pericial. E eu já vi pessoas fazendo isso. Eu já vi laudos em que a pessoa claramente ela fez isso. Ela escolheu, vamos dizer assim, uma conclusão, então ela concluiu que era falso, de acordo com não sei muito bem o que, e durante o laudo, você claramente conseguia perceber que a pessoa escolheu as características divergentes que tinham a ver com a conclusão e outras características muito importantes, características que qualquer análise pericial teria trabalhado, a pessoa fingiu que não viu, não falou nada, sabe? E não é assim que funciona. Tanto é que outro dia uma pessoa me perguntou, como é que eu vou saber quais características que eu coloco, quais características eu não coloco no laudo? Raciocínio pericial. Raciocínio pericial é a resposta para 90% dos seus problemas. As características que vão estar no laudo são as características mais relevantes na análise técnica, mas não no sentido de mais convenientes para mim, para o perito, e sim como na análise técnica nem todas as características têm o mesmo peso, e é por isso que a gente usa raciocínio pericial, a gente conseguir entender qual característica é mais relevante, qual não é. E eu já falei aqui em algum vídeo, agora não vou saber qual, da imperceptibilidade, acho que foi naquele da análise do exercício da Fabi. E não necessariamente eu vou colocar só características convenientes para mim. Então até dei o exemplo para ele de um post que eu fiz recente lá no meu Instagram. Mesmo a conclusão sendo de falsidade, eu demonstrei várias características convergentes no meu laudo. Parece meio contraditório, mas na verdade as características convergentes, nesse caso, eram muito importantes para a conclusão. E outras características que eram divergentes eu nem falei, porque elas não tinham peso relevante, não era algo que eu podia extrair um raciocínio dali, uma informação importante. Tem características que, estando divergentes ou sendo convergentes, não dizem muita coisa. Então, esse tipo de característica você não precisa colocar no seu laudo. Agora, o que não pode é você se convencer de uma conclusão e focar só naquilo. Isso acontece muito com quem usa tabela, método de tabela, que todo mundo já tá cansado de falar que não é um método
científico adequado. O que acontece? A pessoa vai lá, preenche no Excel as características de uma lista que já tá lá na tabela, no final recebe um resultado. Ah, é falsa, porque tem mais divergências. E recebe até uma porcentagem, às vezes, dependendo do lugar que ela usa essa tabela aí. E aí, o que a pessoa faz? Ela ignora todas as características convergentes, que ela deveria analisar os dois lados e fazer o raciocínio em cima dos dois. Ela pega todas as características divergentes, já que a tabela diz que é falso, e ela põe no laudo. Então, ela omitiu todas as outras características. Ela omitiu informação que até, às vezes, até poderia, como diz aqui no próprio código, enfraquecer o laudo dela. Isso é o clássico de pessoa que tá começando e tá perdida, ainda não tem a preparação suficiente para fazer análise técnica. Ela achou muitas divergências e ela tá se convencendo que é falso. Mas aí tem uma convergência muito importante que não faz nenhum sentido tá ali com a questão da falsidade. Aí o que ela faz? Ela ignora, ela não vou falar disso, porque isso aqui, se alguém comentar ao contrário, pô, mas tem essa convergência aqui, ó, vai enfraquecer a conclusão dela, que é isso que tá falando aqui no item do código aqui. Então ela vai omitir aquela informação, ela não vai falar nada, ela não vai incluir nas análises dela, não vai falar no laudo, e isso você não deve fazer. Mesma situação para limitações. Se você tem limitações, principalmente uma análise em cópia, você não pode omitir isso da sua análise do seu laudo. Se tem essa limitação, você tem que explicar, você tem que jogar limpo, ser transparente, falar isso aqui não dá pra ver, a consequência é essa, essa e essa, ou eu não consegui cumprir esse requisito dos critérios de admissibilidade dos padrões. O que isso implica no meu lado? Explica. Isso vai prejudicar nisso, 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 e isso aqui eu vou conseguir fazer. Tá aqui. Eu sei que tem muita gente que pode ter medo de impugnação, às vezes tem medo de colocar alguma coisa no laudo, mas se for algo relevante, você precisa colocar. E às vezes pode até ser pior se você simplesmente não fala nada, você simplesmente omitir. Se você pegar um assistente técnico, ele vai perceber isso e ele pode usar contra você. Então é melhor você sempre ser transparente. E se aquele fator, aquela característica, enfim, aquela circunstância te causou alguma limitação na perícia, ou levanta alguma hipótese que você não tem como explicar, esse tipo de coisa que pode enfraquecer ali a tua conclusão, e às vezes você não vai dar conclusão categórica mesmo, e não é por incompetência sua, é porque não tem como, coloca isso no laudo e explica que vai ser sempre o melhor caminho, ser sempre transparente, objetivo e claro. Item número 8. Perito sempre pleiteia remuneração condigna para o seu trabalho, sem estimativa exagerada e sem permitir seu aviltamento. Essa aqui tá um pouco complicado porque não é a gente que decide, né? Mas é a gente que pede. E tem peritos que não estão seguindo este item aqui do código. Quando é a JG, não fala nada. A JG você já sabe que vai pagar pouco. O máximo que você pode fazer é pedir uma majoração ali. Não dá pra pedir em todas mesmo. Tem lugar que nem dá. Então, beleza. A JG já é o lugar que a gente vai receber pouco, que a gente já vai estar fazendo um serviço ali meio social, pra ajudar a pessoa que não tem condição de pagar, pra ajudar o juiz, beleza. Agora, quando a justiça paga, você tem que pedir um valor adequado. Se o juiz vai dar ou não, não é contigo. Aqui, ó, o Código de Ética Pericial tá falando o quê? Que você pleiteia a remuneração. Não é você que vai decidir, é o juiz. Mas você tem o dever de pleitear a melhor remuneração. E remuneração justa, né? Estamos falando de colocar honorários exorbitantes para você tentar ficar rico em 3 perícias. Estamos falando de valores adequados para cada caso, para a complexidade. Mas a gente também não pode fazer igual a gente tá vendo muito ultimamente, tá sendo muito trazido nas redes sociais, principalmente aí do mundo pericial, a desvalorização. E os próprios peritos estão fazendo isso, pleiteando valores baixíssimos, obrigando em leilão de perito, cada um fica baixando mais o valor para ver quem vai ficar com o trabalho. Vocês já pararam para refletir, principalmente se você faz isso, você já parou para refletir qual vai ser as consequências disso a longo prazo? Você já parou para refletir na desvalorização que você está causando na profissão? Isso vai refletir no seu próprio trabalho. Muita gente tem dificuldade de cobrar porque alguns fatores do nosso trabalho são subjetivos. Não é só eu calcular os custos que eu consigo medir mesmo. Então, eu calcular quanto eu vou gastar de gasolina, eu calcular quanto eu vou gastar numa diária de hotel. Tem alguns custos, como o nosso tempo, as horas, o nosso tempo de estudo, a complexidade daquele caso, que são mais subjetivos. Então, no começo você pode ficar um pouco perdido mesmo, saber quanto cobrar, mas um dos melhores parâmetros que você pode começar a usar é, veja quantos outros peritos cobraram. Principalmente se for um leilão, se os outros 2 peritos, o primeiro perito tá cobrando 3 mil, não cobra 1.000, tá muito abaixo. Você acha que o outro realmente ia estar cobrando a mais, assim, do nada, aleatoriamente? É muito difícil o perito colocar um valor exorbitante pra tentar, nossa, eu quero ficar rico aqui nas costas dos outros, tá? Isso eu nunca vi, inclusive. Nunca vi um honorário
que eu achasse exagerado em uma perícia. Então, o primeiro parâmetro que você tem é esse, principalmente se você estiver num processo com vários outros peritos. Então, sabe quanto cobrar? A primeira coisa é isso, olha quanto os outros estão cobrando. Tem um monte de lugar que dá pra você ver. Tem perito que fala aí no Instagram, às vezes, quanto que tá cobrando. Às vezes eu falo de casos meus nos stories, eu falo também dos honorários, quanto o perito cobrou, quanto eu cobrei, quanto o outro cobrou. Então, hoje em dia já é bem fácil você ter uma noção. E a segunda coisa que você pode usar como parâmetro é cobra, faz o trabalho, e você vai ter o sentimento. Você vai sentir se você se sentiu bem remunerado ou não. E quando a gente fica no prejuízo, quando a gente viu que a gente tá trabalhando bem mais do que a gente cobrou, a gente sente. Então você tendo aí 1, 2 perícias, você já vai entender se você cobrou muito pouco. E aí aumente. Se tiver muito pouco, aumente. E outra questão disso aqui, da remuneração, que o código fala pra gente não permitir a desvalorização, também está totalmente atrelado aos outros princípios que a gente acabou de ler. Então, por exemplo, como que a gente vai pedir para ser mais valorizado financeiramente se a gente não valoriza o trabalho? Pensa aqui comigo. Um perito entrega um trabalho mal feito, tumultuou o processo todo durante a perícia, entregou para no final entregar um laudo que claramente não deu trabalho para fazer, sabe aquele trabalho que o cara nem justifica o texto? Uma bagunça o laudo, apresentou 2 imagens ali e tem uma conclusãozinha ali no final. Aí você imagina as pessoas leigas que vão ler esse trabalho, as partes, os advogados, os juízes. Você acha que eles vão olhar e vão pensar o quê? Não precisa de muito para fazer isso aqui. Nossa, mas esses peritos fazem um trabalho ruim, né? Gente, vocês acham que eles vão falar, não, esse perito aqui talvez não seja muito bom. Não, gente, eles vão generalizar. É assim que funciona. O cérebro das pessoas, o primeiro instinto é generalizar. Então você vai estar contribuindo para a desvalorização, tanto da profissão no geral, a gente vai acabar sendo mal visto, e isso também vai refletir na nossa remuneração em questão financeira, porque ninguém vai querer pagar, e os juízes não vão dar razão, se a percepção de valor que a gente está passando não convence eles. Então sim, você tem que pleitear uma boa remuneração, então cobre valores bons para suas perícias, mas a sua entrega tem que estar à altura. O nosso trabalho é muito complexo, e por isso, inclusive, é um dos fatores pelo qual nós cobramos um valor alto, mas tem que entregar. Então, se você quer ganhar bem, invista bem, entregue um bom trabalho. Eu quero saber, tem alguma coisa que você não concorda dessa lista de princípios que colocaram aqui até agora? Deixa aqui nos comentários. 9º item, o perito aceita como contingência natural na luta judiciária as críticas e contribuições que forem feitas a seu laudo, desde que se tratem de ponderações de ordem técnica. Essa aqui é a famosa impugnação do laudo, que muita gente tem medo. Eu já falei, eu falo em tanto lugar que eu já não sei se eu falei aqui no vídeo do YouTube, se eu falei nos stories do Instagram, enfim, que não precisa você ter medo de impugnação. Não é porque o seu laudo foi impugnado que o seu laudo está errado, que o seu laudo está ruim. Você precisa ver se tem procedência essa impugnação, tá? São 2 coisas diferentes. Então, receber impugnação, todo mundo recebe, é normal, mas você tem que ver se tem procedência essa impugnação. Então, quando a gente fala para vocês tomarem cuidado com os pontos de impugnação, não é que não vai ter nada pra parte falar de você, porque principalmente a parte que não foi beneficiada pelo seu laudo, ela vai achar alguma coisa pra falar. O que importa é se tem base, se tem como ir pra frente essa impugnação. Esses pontos que a parte falou, tem como derrubar o seu laudo ou não? E isso vai depender, querendo ou não, das falhas técnicas do seu laudo, do seu trabalho. Então, sempre que chegar uma impugnação, eu sei que quando é aquela impugnação meio genérica, meio ofensiva às vezes, a gente fica irritado, né? Não é muito legal de ler. Mas, quando você for ler, vá com essa mente de vamos verificar se tem críticas construtivas. É igual a gente faz aqui com a internet. Você recebe várias críticas. Você vai separar essa crítica aqui. Foi relevante? Faz sentido? Ela tem uma base construtiva? Eu posso usar isso para melhorar alguma coisa? Legal, vou usar, vou considerar. Não, esse aqui só falou nada a ver mesmo, só veio jogar hate aqui, nem conheço, não faz diferença na minha vida. Bloqueia, ignora, não leva em consideração. Então é a mesma coisa. Então quando você for ler a impugnação, você tem que genuinamente considerar os argumentos que estão sendo falados nessa impugnação. Porque você também pode errar, por que não? Tem uma grande parte da grafotécnica que é subjetiva. Claro que a gente segue toda a metodologia científica, tem todos os critérios de admissibilidade dos padrões, outros critérios de complexidade da assinatura, tal, que é pra gente minimizar o máximo possível a nossa margem de erro. A gente não quer errar na nossa conclusão. Mas a gente não pode ignorar que tem essa parte subjetiva, o raciocínio, a interpretação, são, de certa forma, subjetivos. Então você pode errar, por que não? Pode acontecer de você errar. Caso você erre, e isso seja trazido numa impugnação com argumentos técnicos e genuinamente você vê que você errou, deu ruim, aceita. Se você genuinamente errou, você vai ter que fazer
uma retratação e tudo mais, explicar. Se você fez o trabalho bem feito, talvez você realmente errou, vai ter uma justificativa pra você ter errado. Você explica, às vezes pode realmente ter tido alguma coisa ali que te levou a erro, não necessariamente você vai ser, meu Deus, linchado por causa disso. E outras críticas que tenham, que não sejam construtivas, que não sejam muito amigáveis, aceita que faz parte do judiciário. As partes vão se manifestar, assim como nos honorários. Todo honorário que você apresenta, vem a parte falar que é um absurdo, que você tá querendo enriquecer vistamente nas costas dos outros, que nem precisa, perito nem precisa se esforçar. Sei lá, tô falando as coisas aqui que eu leio em impugnações de honorários. Toda proposta que você apresenta tem essa impugnação, com esses mesmos argumentos. Faz parte do judiciário. A parte vai fazer isso porque ela vai tentar baixar o valor, ela vai tentar achar um perito que cobre menos, ela vai tentar convencer o juiz a diminuir o valor dos honorários porque ela quer pagar o menos possível. Então, no judiciário nós sempre vamos ter o contraditório, as partes sempre vão se manifestar e o perito tá ali e todo mundo tá de olho no trabalho dele. Então, as críticas, elas fazem parte e a gente tem que aceitar isso. E por último, mais ou menos importante, o nosso 10º item aqui do Código de Ética Pericial: o perito não recusa encargo judiciário, a não ser por motivo relevante, de natureza técnica, legal ou ética. Essa aqui, eu não sei se eu tenho uma opinião 100% formada ainda sobre isso, porque motivo relevante é meio abrangente, né? O que é um motivo relevante? Às vezes, um motivo relevante pra mim não vai ser pro juiz. O fato é que sempre que a gente declina, a gente dá uma justificativa lá pelo CPC, né? Geralmente a gente fala por foro íntimo, às vezes é demanda de trabalho, às vezes é o valor que vai te dar prejuízo. Questão de valor, às vezes não pega tão bem você falar que não vai aceitar porque não paga bem. Mas às vezes o fato é que aquela perícia vai te dar prejuízo, entendeu? Ou você vai ter que ter custos mesmo, às vezes você vai ter que ter deslocamento, você vai ter que fazer diligência em cartório, você vai ter que fazer diligência no fórum para fazer coleta. E aí às vezes é uma JG de R$200. Você vai gastar mais em gasolina, estacionamento, do que você vai lucrar, e ainda mais você vai receber só depois de terminar a perícia, às vezes só no final do processo. Então simplesmente aquele trabalho não vale a pena. E por mais que a gente seja auxiliar da justiça e tenha toda essa parte nobre de a gente estar ajudando contra as fraudes e tudo mais, a gente não pode esquecer que é o nosso trabalho. Então a gente quer pegar sempre trabalhos melhores, a gente quer ter bons trabalhos. Tem a parte social da JG, que eu falei antes, mas a gente não pode viver só de JG. E na justiça paga, às vezes, também vai ter honorários ruins. Então, por isso que eu falo, qual seria o motivo relevante para você declinar? De natureza técnica, beleza. Essa perícia aqui eu já declinei. Perícia que não tinha condição de fazer. Não tinha condição de fazer. Porque não tinha material suficiente e simplesmente não tem como chegar numa conclusão com isso aqui. Não tem evidências suficientes para trabalhar. Então, fiz uma declinação por natureza técnica. A questão legal ou ética, você tá impedido, ou esse tipo de coisa. Agora, motivo relevante é um negócio meio abrangente. Não sei, tem gente que acha que perito não deve declinar, mas tem questão de quantidade de trabalho também. Se você trabalha sozinho, você tem um limite que nem é muito alto, né? De perícias que você consegue fazer por mês, que é um trabalho, como eu já falei, bem complexo, que demora bastante, então não tem como você pegar 50 perícias por mês, é impossível. Mas o motivo pelo qual temos que receber bem pelas nossas perícias. E claro que eu sou suspeita pra falar porque eu sou perita, então talvez tenham outras pessoas que acham que não, que o perito sempre deve aceitar, porque se ele se cadastrou é para fazer as perícias, né? E auxiliar o juiz. Então se ele declinar, ele não vai estar fazendo isso. Então, não sei, possivelmente pode ter várias opiniões. Mas enfim, esse foi o nosso Código de Ética Pericial. Agora eu quero saber, de todos esses itens que a gente leu aqui, o que você acha? Tem algum outro item que você acha que deveria ser acrescentado nesse Código de Ética Pericial? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que tem vários desses itens aqui, principalmente de usar método científico, ter conhecimentos técnicos, apresentar laudo com clareza, que várias pessoas estão falhando, pelo que eu tenho visto aí, em alguns laudos periciais que não estão tão legais. Dá pra melhorar bastante. E por isso que eu achei até uma curiosidade e achei interessante trazer esse código de ética, por mais que não seja oficial, mas é algo pra você assistir esse vídeo e começar a manter em mente. Esses princípios mesmo que norteiam a perícia, que norteiam a tua conduta como perito. Como que você está trabalhando hoje? Você já parou para refletir? Será que você está seguindo todos esses 10 itens aqui desse código de ética? Talvez dá para refinar, talvez não. Sempre dá para refinar alguma coisa, sempre dá para melhorar alguma coisa. Não importa o nível que você esteja, sempre dá pra gente evoluir um pouco mais. Então, deixa aqui nos comentários para mim. Tem alguma coisa que você acrescentaria? E principalmente qual a sua opinião sobre o que está sendo seguido e o que não está sendo seguido pelos peritos que estão atuando hoje? Vamos abrir
E aqui essa discussão não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar discutindo, conversando esse tipo de coisa com outros peritos. Então deixe seu comentário, responda o comentário dos outros e vamos criar aqui uma reflexão, uma conversa sobre esse assunto, que eu acho que vai ser bem legal. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas e ajuda aqui o meu trabalho no canal para eu poder trazer mais vídeos para vocês e trazer mais conteúdo. E eu te vejo no próximo vídeo.